Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja em todo o nosso ser, para que a gente consiga cumprir a nossa função aqui nessa terra, de poder adorar e glorificar o nome do Senhor. Neste primeiro dia da semana, nós dedicamos a nossa vida ao Senhor. Queremos aqui reconhecer que só o Senhor pode nos resgatar, só o Senhor pode nos dar a salvação. E queremos também ofertar as nossas vidas a Deus cada vez mais. Vamos aqui ler uma passagem bastante edificante em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aqui, Paulo, através da carta aos Romanos, aqui no capítulo 12, ele exorta os irmãos de Roma para que ofereçam seus corpos como um sacrifício vivo para eles. O que seria ser um sacrifício vivo? A gente sabe que toda vez que a gente vai entrar na presença de Deus, a gente tem que ter algo para oferecer para Deus. Porque a gente quer retribuir um pouco do amor que Ele nos concede. Então, quando a gente vem prestar um culto ao Senhor, em todo o primeiro dia da semana, a gente oferece o nosso tempo ao Senhor, oferece a gente faz uma oferta ao Senhor, a gente lembra do sacrifício de Jesus, fazendo a oferta ao Senhor. Nós oferecemos louvores a Deus através dos cânticos, orações. Temos um momento em que nos alimentamos também da palavra, como é o caso do agora, o caso da pregação. Mas quando a gente vê que nós temos que fazer isso como sendo sacrifícios vivos, isso quer dizer que é um sacrifício contínuo, um sacrifício que não morre. Como o povo de Israel, eles ofereciam sacrifícios no Antigo Testamento. Alguns sacrifícios eles ofereciam holocaustos, né? Matavam um animal lá em oferta ao Senhor. Mas aqui Paulo ele fala
ele fala no versículo 1: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo, e um sacrifício vivo é um sacrifício contínuo, diferentemente do sacrifício que era realizado no Antigo Testamento, em que um animal era morto, e aí teria que vir um outro animal para oferecer um outro sacrifício para Deus. Nós, não sendo sacrifícios vivos, nós devemos ofertar a nossa vida continuamente, até o último momento das nossas vidas aqui na Terra. Nós devemos ofertar o nosso tempo, ofertar a nossa vida, ofertar os bens que Deus nos concede, transmitir essa palavra para as outras pessoas, sendo fonte e canais de bênçãos para as pessoas. Então, este é o sacrifício vivo que Paulo começou a falar aqui em Romanos 12, a partir do versículo 1. Ele falou que este é o culto racional de vocês. Então, toda vez que nós vamos prestar um culto ao Senhor, que seja feito em espírito e em verdade. Um culto racional, um culto feito com a mente focada no Senhor, focada em Cristo, focada no Espírito Santo de Deus, para que Deus se agrade do sacrifício que nós formos fazer. Eu lembro, no Antigo Testamento, 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. O que eles fizeram? Eles ofereceram um incenso estranho diante de Deus. O que aconteceu com eles? Eles foram fulminados, eles morreram. Então, olha como é interessante, como é necessário que a gente faça isso de uma forma racional. Quando nós não usamos a nossa mente, nós oferecemos para Deus aquilo que Ele não se agrada. Então é necessário que a gente ofereça as nossas vidas como sacrifício racional ao Senhor. E aqui no versículo 2 ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Então, o mundo, ele tem um padrão. O padrão do mundo é um padrão que é um padrão totalmente diferente do padrão de Deus. Então, a gente não pode criar o molde do mundo, não devemos criar o quê? A forma do mundo. O mundo ele é cheio de idolatria, cheio de sedução, cheio de corrupção, cheio de infinitas coisas ruins que são desagradáveis a Deus. Então, nós, como somos sacrifícios vivos e contínuos a Deus, nós não devemos nos amoldar a esse padrão do mundo. Nós devemos nos amoldar ao padrão de Cristo, oferecendo as nossas vidas como sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, e isso é o culto racional que nós prestamos ao Senhor. Aqui continuando o versículo 2, ele dá um motivo pelo qual nós não devemos nos amoldar ao padrão do mundo. Nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, ou seja, uma metanoia, uma mudança de mente que nós devemos ter para com Deus, para com as coisas de Deus. Nós devemos mudar a nossa mente para nos adaptarmos à vontade de Deus, para que a gente possa ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós nos amoldamos ao padrão de Cristo, nós conseguimos experimentar esta vontade de Deus, provar, experimentar e aprovar esta vontade de Deus em nossas vidas. Consequentemente, conseguimos transbordar nas outras pessoas, porque as outras pessoas vão ver o padrão de Cristo nas nossas vidas e vão falar assim: oh, que bacana, essa pessoa está realmente com o padrão de Cristo na vida dela, está refletindo a luz de Cristo, e ela vai querer também experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo todos a vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós
tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função. Então, Paulo colocou essa passagem aqui, nesse momento, porque a partir do momento que nós mudamos a nossa mente e mudamos aqui o nosso pensamento, o nosso relacionamento com Deus, algumas pessoas podem se sentir o quê? Podem se sentir com o coração altivo diante de Deus. Falar, eu sou espiritual, eu sou uma pessoa mais espiritual que você. Mas aqui Paulo fala que nós não devemos ter esse conceito elevado, e sim um conceito humilde, um conceito realista, sabendo que Deus é que tá fazendo toda esta obra nas nossas vidas, e nós não temos mérito nenhum quanto a essas coisas. Então, quando nós mudamos a nossa mente, nós simplesmente estamos fazendo com que o Espírito Santo nos transforme, nos molde à vontade de Deus. E aqui embaixo, nos demais versículos aqui, ele fala que cada irmão, cada irmã em Cristo tem uma função diferente. Aqui, quando a gente pode verificar aqui, daqui no versículo 4 para baixo, ele fala o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, o corpo de Cristo é um corpo que ele tem diferentes funções, somos todos do mesmo corpo, só que nem todas as pessoas fazem a mesma função, cada um faz uma função específica. E aqui ele vai especificar algumas das virtudes do Espírito Santo, que falou o seguinte, versículo 6, temos diferentes dons, cada um de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém deu o dom de profetizar, ou seja, de pregar a palavra de Deus, use-o na proporção de sua fé. Então, tem pessoas que têm o dom de pregar a palavra, falar em público, pregando a palavra de Deus. Então, se você tem esse dom, se Deus te concedeu esse dom, você tem que trabalhar esse dom para que esse dom possa chegar à excelência, chegar à perfeição. E aqui ele fala, se você tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Então, se a sua fé é grande diante do Senhor, você vai profetizar ainda mais. Então, é necessário que a pessoa que prega a palavra de Deus, que ela tenha uma fé cada vez maior, uma fé progressiva, para que ele consiga utilizar a palavra de Deus e manejar a palavra de Deus com maestria, que ele consiga pregar a palavra e consiga fazer com que a palavra de Deus penetre no coração dessas pessoas e as pessoas venham se converter. Se o seu dom é servir, tem pessoas que têm o dom de servir. Todos nós devemos servir como igreja, mas tem pessoas que ela têm o dom de fazer isso de uma forma ainda melhor, com uma maestria. Então, se o seu dom é servir, então sirva. Se é ensinar, tem pessoas que têm o dom de ensinar. Ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Então a gente vê que são várias virtudes aqui que o Espírito proporciona, mas cada pessoa tem sua virtude, cada pessoa tem a sua função diferente dentro do corpo de Deus. Continuando aqui o versículo 8. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui, Paulo está aqui demonstrando como a gente consegue, dentro do corpo de Cristo, como a gente consegue fazer com que os dons do Espírito Santo, eles sejam utilizados para o bem comum. Sejam utilizados para quê? Para que o nome de Cristo, o nome de Deus, ele seja exaltado. Então, todas as vezes que nós fazemos um bom serviço no Senhor, nós fazemos não graças aos nossos esforços, mas sim graças
aos méritos de Cristo. Então, que possamos, não apenas neste primeiro dia da semana, mas todos os outros dias de nossas vidas, possamos nos oferecer ao Senhor como sacrifícios vivos, sacrifícios contínuos ao Senhor, para que Ele possa trabalhar em nossas vidas e para que a gente possa ser cada vez mais um instrumento vivo nas mãos de Deus, sendo fonte e canais de bênçãos para as pessoas. Vamos orar? Santo Pai que mora nos céus, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, mais um momento de culto que o Senhor nos proporcionou, mais esta pregação que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos agraciou, que possamos, Pai, ser oferecidos ao Senhor como sacrifícios vivos e contínuos, que o Senhor aceite a nossa vida como um louvor aceitável a Ti, e que possamos cada vez mais nos amoldar ao padrão de Cristo e não mais aos padrões deste mundo. Em nome de Cristo Jesus, queremos aqui reconhecer que muitas vezes pecamos, muitas vezes, Pai, nos amoldamos ao padrão deste mundo, mas não mais queremos ser assim. Queremos fazer a Tua vontade, queremos ser sacrifícios vivos e aceitáveis ao Senhor, para que possamos comprovar toda a Tua beleza para as outras pessoas e possamos, Pai, divulgar a Tua palavra para todas as pessoas. Nós confiamos em Ti e oramos humildemente no nome de Cristo, hoje e sempre. Amém.